Olá! Hoje nós vamos falar sobre obediência. Essa é, sem dúvidas, a maior dor dos pais que me procuram, tanto no Instagram, nas minhas redes sociais, por e-mail, nos meus cursos, até que estão os meus leitores que estão lendo os meus livros, né? Eles falam: Thelma, o meu filho não me obedece. O que eu faço para mudar isso? O meu filho é terrível, meu Deus, eu estou desesperado, já fiz de tudo e nada mudou. Vamos então entender por que crianças não obedecem? Vamos olhar, vamos passar por 3 pontos importantes para você compreender por que você tem tentado educar o seu filho para que ele faça o que você está pedindo, mas não está conseguindo. Ponto número 1, a gente precisa entender que crianças nascem com um cérebro imaturo. Nós somos a espécie de mamífero que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. Quando eu falo em cérebro, é aquela parte que pensa, que analisa, que prevê as consequências das nossas atitudes, certo? É o córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal, ele começa a amadurecer por volta dos 4 anos de idade e só vai concluir esse processo depois de 2 décadas de vida. Então, primeiro ponto é a gente entender isso. Por quê? Quando a gente não entende isso, a gente fica achando que uma criança está agindo de determinada forma para atacar os pais. Essa criança quer me testar? Essa criança está querendo medir força comigo? Ela está fazendo algo para me atacar? E isso é um pensamento que foge muito da realidade, da biologia do filhote da nossa espécie. Uma criança pequena, ela não tem como armar um plano contra alguém, porque essa parte do cérebro que também cuida de raciocinar, de pensar em soluções, de pensar nas consequências das nossas atitudes, é responsável por armar um plano lógico. Então ela não está desenvolvida, ela começa a desenvolver por volta dos 4 anos. Uma criança só vai conseguir de fato pensar de forma articulada para montar um plano contra alguém, né? Alguma coisa pensada lá por volta dos 6 anos de idade. Então, quando você fala, meu filho não me obedece, a primeira coisa é entender isso. Porque a criança, ela está o quê? Explorando o mundo, ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a falar, ela não entende o perigo do mundo como um adulto, ela não tem o repertório de vida que um adulto tem. Quando a gente compreende isso, a gente sai daquele lugar de proteção, né? Porque quando eu penso que meu filho é uma criança terrível, que meu filho quer me atacar, o que eu faço? Imediatamente me protejo. Eu vou usar um escudo, né? Porque já que essa criança terrível quer me atacar, eu preciso me proteger, eu preciso impedir que ela faça isso comigo. E como é que a gente costuma agir? Com grito, com surras, com ameaça, não é? Com castigos. E nada disso funciona, porque se funcionasse, os pais não estavam aí desesperados. E por que não funciona? Porque é impossível você cobrar de uma criança pequena algo que ela não pode te dar, que é biologicamente impossível, porque o cérebro dela ainda não está maduro. Segundo ponto, compreendendo que a criança está em desenvolvimento, que ela está aprendendo e que o processo de aprendizado é uma repetição, a gente vai ter que aprender a se comportar como pais treinadores e não como pais ditadores, certo? O que é um pai ditador? Aquele pai e mãe que quer ter o controle de tudo, que quer que a criança fique o tempo inteiro só fazendo o que ele está mandando. E esse tipo de atitude desconsidera o que a criança pensa e sente. Não ensina ela a lidar com as situações e nem com as próprias emoções, porque ela só precisa o quê? Fazer o que o pai e a mãe estão mandando. Quando a gente sai desse papel de pai e mãe ditador para se tornar pais e mães treinadores, a gente está entendendo que essa criança precisa ser guiada, conduzida nesse processo de aprendizado que é a vida, desenvolver habilidades emocionais, desenvolver a empatia, desenvolver foco em solução, aprender a pensar. Isso leva tempo e exige repetição. Mas para que a gente consiga treinar a criança, a gente também vai ter que o quê? Se reeducar emocionalmente. Como nós viemos de gerações que não nos deram educação emocional, a gente não aprendeu a lidar com o que a gente sente. Então o que a gente faz? Olha para essa criança, julga, se protege dela e não treina. Como é que uma criança vai aprender algo sem treino? Ela não aprende. Mas depois a gente quer cobrar dela, não é? Você quer que seu filho saiba arrumar o quarto, você quer que ele seja uma criança responsável, você quer que ele consiga cuidar das coisas dele, mas você está treinando isso para que ele aprenda? Então, o treinamento é diário e isso exige que a gente se reeduque. E aí eu vou entrar no ponto 3 desse vídeo. A gente vai falar sobre as emoções. Autorregulação. Bom, o cérebro humano, lembra que eu falei que ele termina de amadurecer lá por volta dos 25 anos, após 2 décadas de vida? Então, essa parte do córtex pré-frontal também é responsável pela regulação das nossas emoções. As crianças, elas são dominadas pelas emoções.
Elas não conseguem lidar com o que sentem sozinha. Os adultos conseguem, porque essa parte desenvolvida do nosso cérebro faz com que a gente pense sobre o que a gente está fazendo. Que a gente entenda que, puxa, se eu bater no meu chefe, eu vou ser despedido. Se eu bater em alguém, não é certo, né? Essa pessoa vai me bater de volta, vou arrumar um problema. E já a criança não. Ela age por instinto, ela age por impulso, totalmente dominada pelas emoções. Então, já que a gente tem uma capacidade cognitiva de lidar com o que a gente sente, a gente precisa usar essa capacidade. E como não recebemos educação emocional, muitos adultos simplesmente não conseguem se acalmar, mesmo já tendo a capacidade de usar a razão para lidar com a emoção. Então a gente tem que desenvolver essa habilidade de autorregulação, que é eu conseguir prestar atenção no que eu estou sentindo, controlar a raiva, para poder finalmente ajudar o meu filho a fazer o mesmo. A gente chama esse processo de corregulação. Então eu me mantenho calma para poder corregular com o meu filho e funcionar como um córtex pré-frontal para ele. Fazer com que ele se acalme. Então, o nosso cérebro, ele reconhece a ameaça no rosto do pai, da mãe ou de outra qualquer pessoa. Então quando a gente está calma, as crianças olham para o nosso rosto e veem, poxa, o olhar da mamãe está calmo, ela está sorrindo, né? Ela está aqui para me ajudar, eu não preciso ter medo dela. Então esse processo de autorregulação ele é fundamental para ajudar o seu filho a lidar com o que ele sente. Então muitas vezes ele pode estar ali, esse menino não está me obedecendo, não está fazendo o que eu estou mandando. E se ele está ali chorando, com medo de você, aí é que ele não vai funcionar mesmo, ele vai ficar paralisado, esperando você poder chegar perto, acolher e acalmá-lo, já que ele não consegue fazer isso sozinho. Então vocês percebem a importância de a gente entender a biologia humana, né? Como que tudo isso impacta o nosso comportamento, especialmente o comportamento das crianças, e o que fazer para evitar tantos conflitos, porque as nossas atitudes acabam fazendo com que os nossos filhos reajam com medo, com choro, e de repente uma birra que era para durar 5 minutos acaba durando 40 minutos, uma hora, porque nós pais muitas vezes não temos acesso a esse conhecimento, não conseguimos acalmar os nossos próprios filhos. E como está aí na sua casa? Você tem conseguido lidar com esses desafios no dia a dia, aí no relacionamento com seu filho? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui e o seu comentário para eu saber quais são as suas maiores dificuldades. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.